Jesus. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. E também João, capítulo 1, versículo 23. Isaías 40, versículo 23. Depois nós vamos ver João 1, 23. Isaías 40, versículo 3 diz: Eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. João capítulo 1, versículo 23. Uma palavra paralela a essa diz: Respondeu ele: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Feche os teus olhos, louvamos ao teu nome, Senhor. E agora é o momento da tua palavra, que o teu Espírito Santo venha trazer não só o direcionamento dessa palavra, Senhor, mas que tu venhas cumprir o teu propósito, Senhor, através dessa palavra. Quiser a tua igreja, a minha vida também, nós nos entregamos em tuas mãos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar, irmãos? Quando a gente começa a falar sobre igreja, uma das primeiras coisas que a gente tem em mente é exatamente o templo, né? Haja vista que quando alguém pergunta para você: hoje vai ter igreja? Sim ou não? Quem já recebeu esse tipo de pergunta, né? Hoje vai ter igreja, né? Porque as pessoas têm a ideia de igreja como, né, essa grande caixa retangular, né? Mas isso não é a igreja. Isso é o templo, é o local onde a igreja se reúne de uma forma unânime, em comunhão, né, para tributar ao nome do nosso Deus. Quando nós falamos sobre igreja, a Bíblia vai trazer vários formatos a isso. E um dos primeiros é que igreja é o corpo de Cristo, onde o próprio apóstolo Paulo nos ensina, tanto em Romanos como em suas cartas aos Coríntios, de que Cristo é o cabeça da igreja. E essa igreja compõe o seu corpo. E assim como o corpo tem muitos membros e cada parte do corpo tem a sua responsabilidade, assim também é a igreja, né? O que nos faz ser igreja, o que nos desafia como igreja, é exatamente o fato de sermos diferentes uns dos outros. Amém, irmãos? É como o casamento, né? Você vem de uma cultura, você vem de uma criação, seu esposo vem de uma cultura, vem de outra criação, né? E aí, às vezes, nos primeiros anos de casamento, o choque cultural, tá, começa a acontecer. Por quê? Porque cada um foi criado de uma forma diferente. Cada um traz consigo uma ideia sobre família de forma diferente. Igreja não é diferente. Cada um vem com uma ideia do que gostaria que a igreja fosse. Mas quando a gente tem esse pensamento, normalmente, de forma muito natural, a gente se exclui. Eu gostaria muito que a minha igreja fosse mais animada, né? Mas você é a igreja. Então, se a sua igreja não é animada, isso significa que você precisa animar. Eu gostaria que a minha igreja fosse mais avivada. Está faltando fogo lá na minha igreja. Então, está faltando fogo em você também. Porque a nossa concepção, a nossa ideia de igreja é essa grande caixa retangular. Isso não é a igreja. Tá? Uma outra questão que a palavra do Senhor traz para nós é que a igreja, ela é a noiva de Cristo, né? Deus, quando faz a chamada a Abraão, ele tem como propósito e ideia em seu coração construir uma nação que pudesse ser como exemplo, uma nação que pudesse ser um referencial para as outras nações, né? E, teologicamente falando, Israel é a noiva de Deus. A igreja é a noiva de Cristo. E aonde está o apogeu desta igreja? Em Atos 1:8.
quando juntos eles permanecem em Jerusalém, aguardando o cumprimento de uma promessa que Jesus havia feito. Olha, vocês devem permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, até que esse amigo do noivo, o Espírito Santo, possa vir sobre vocês. A igreja, ela vai ter todo o seu apogeu no livro de Atos dos Apóstolos, onde após receber esse poder, esse batismo do Espírito Santo, esse impulsionamento para ir, os apóstolos começam a se espalhar por toda Jerusalém e por outras terras, né? O apóstolo Paulo, junto com Barnabé, é dois que vem caminhando no sentido à Ásia, o continente asiático, né? Ele vai fundar todas as igrejas no continente asiático. Então, cada um pegou um norte diferente. E a gente começa a ver a igreja acontecendo em Atos dos Apóstolos. Mas a palavra de hoje, tanto em Isaías quanto em João, diz, olha, há uma voz que clama no deserto dizendo, preparai o caminho, né? O verbo preparar, ele significa arrumar com antecedência. Diga comigo, arrumar com antecedência. Não é quando alguém te pega de surpresa, né? E normalmente quando essa visita chega de surpresa na sua casa, você logo diz, olha, não repara não. Sim ou não? Sim. Por quê? Você foi pego de surpresa, não deu tempo de você se preparar para receber daquela visita. Então a palavra de hoje, né, ela vem de trás para frente nesse quesito sobre o que é igreja. Nesta manhã eu quero pregar com o tema preparai o caminho. Diga comigo, preparai o caminho. Então veja bem, João diz a respeito de um homem chamado João Batista, onde a declaração que nós lemos vem dele. Quando todo mundo vem perguntar para ele quem ele era, se ele era um profeta, um sacerdote, né, filho de quem, etc. E tal, ele diz, olha, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. João Batista era filho de Isabel, primo de Jesus. Então, Isabel, que era a prima, né, de Maria, a mãe de Jesus, o que faz dele primo de Jesus. Filho de Zacarias, um sacerdote do templo, na época do Império Romano, quando o Império assume o domínio em Jerusalém. Então, essa palavra, nessa manhã de preparar o caminho, é a palavra que eu tenho para os últimos dias direcionada à igreja. Porque quando nós começamos a falar no mês passado sobre o caminho da salvação, a gente aprendeu que a Bíblia, ela não é para os ímpios. Porque os ímpios acham que tudo que está escrito na Bíblia é loucura, né? Está viajando. A Bíblia foi composta para nós, para que a nossa fé seja edificada, para que nós sejamos impulsionados ao ir de Jesus. A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência e de edificação de vida cristã e espiritual. E é através da nossa vida que a gente vai gerando a vida de Cristo na vida de outra pessoa. Essa é uma próxima palavra que eu vou trazer. Mas quando eu falo de preparar o caminho, eu vou dar hoje um norte para a igreja a respeito dos últimos dias nós, como igreja em missão sobre essa terra. Então essa é uma palavra de convocação para aqueles que estão preparados. E preparados de que forma, pastor? Você está na igreja já tem um tempão. Você aceitou a Cristo já tem muito tempo. E ao longo de todo esse caminho cristão, você tem sido ensinado, você tem sido impulsionado, você tem descoberto os seus dons, novos talentos, etc, etc. Então, tudo o que tem em você é suficiente para que ele use a favor do reino, para a proclamação do reino de Deus. Então, essa palavra de convocação é para aqueles que já estão preparados, e todos nós que estamos aqui nesta manhã, ou quem assiste de casa, está preparado, irmãos. Porque a partir do momento que você aceita a pessoa de Jesus e permite com que ele transforme a tua vida, ele não transforma para o teu bel prazer, ele transforma
Ele vai fazendo tudo em conjunto de uma única vez. Agora, eu preciso sempre estar disponível para a hora, o local, aonde Ele quiser, poder usar a minha vida. Uma palavra de convocação para aqueles que sabem trabalhar e que vão trabalhar nesse processo. Que processo, pastora? De preparação. Diga comigo, preparação. Está na hora da gente arrumar a casa de forma antecipada. E para isso, eu quero fazer a introdução mostrando para você a respeito do avivamento. E ao longo de tudo isso, você vai entender toda essa palavra. Irmãos, todo o avivamento que aconteceu na história da igreja, ele teve como antecedente um período de caos, um período de degradação social, de enfermidades, de crise políticas e socioeconômicas. E isso porque a palavra avivamento significa trazer a vida novamente, ou tornar a viver. Avivamento não é e não pode ser caracterizado apenas por um mover. Nós entendemos, a gente vai entendendo tudo errado, né? Porque a gente entende avivamento, né, como uma manifestação do Espírito Santo, cair no poder, falar em língua, ser batizado, né? A gente entende avivamento como aquele grande barulho dentro de um culto, etc, etc. Mas isso não é avivamento. O mover, ele é a consequência de um avivamento. Mas o avivamento, na verdade, quando acontece, ele traz vida aonde não tinha. Ele faz reviver aquilo que estava morto. Ele traz restauração para aquilo que estava tendo rachadura, para aquilo que estava sendo quebrado. Então o avivamento, ele vem ajustando, ele vem alinhando todas as coisas. Amém até aqui? Amém. Então veja só, o avivamento, ele vai marcar para nós sempre o início de um novo tempo, de uma nova era, ou, teologicamente falando, dispensação. Raciocina comigo e acompanha, porque tudo que eu vou dizer aqui você já conhece a história. Veja bem, após o pecado de Satanás e ser expulso do céu, Deus restaura toda a terra. Amém? E depois disso, o que ele faz? Ele cria Adão e Eva para começar um novo tempo, para começar uma nova era, o que a teologia vai chamar de dispensação da inocência. E aí, nessa tentativa de, através de Adão e Eva, constituir verdadeiros adoradores, que pudessem adorar ao seu nome, engrandecer ao seu nome de forma livre, disponível, sem nenhum tipo de obrigação, tendo junto disso aquela velha e boa questão do livre-arbítrio, Deus faz a sua primeira tentativa. Mas Adão e Eva, eles vêm a falhar, sim ou não? Sim. E aí o que Deus faz agora? Aparece um outro ponto da história que é Noé. E Noé aparece preparando um caminho, dizendo, olha, vai vir um dilúvio, vai chover, vai matar todo mundo. E qual era a pregação de Noé? Arrependei-vos. Vai chover. Arrependei-vos. O que a teologia vai chamar da era da consciência, ou dispensação da consciência. Porque Noé aparece preparando um caminho, e aí o dilúvio vem, destrói tudo. Deus começa a reconstruir tudo através da vida de Noé e através da família de Noé. Diga comigo, isso é avivamento. Porque veio um período de caos, um período de degradação, e o Senhor reconstrói, trazendo vida novamente. E aí, depois de Noé agora ele não vai ter um sucesso até o final. Ele vai fracassar em sua missão. E aí aparece quem em Gênesis 12? Abraão. Surge Abraão preparando um caminho. Qual é o caminho? Nação santa. Através de você, eu vou engrandecer as famílias da terra. Através de você, nós vamos constituir uma nação. E essa nação será grande, será forte, e etc, etc, etc. Surge então agora uma nova era, a era patriarcal, que vai vir através de Abraão, que vai vir através de Jacó, que vai vir através de Isaac, que vai vir através dos 12 filhos que compõem as 12 tribos, e a gente vai passando por todo esse
avivamento dentro da história bíblica. Depois de toda a rebeldia de Israel, uma rebeldia generalizada ao longo de anos, aparece quem? Lá em 1 Samuel? Samuel. Uma nova voz profética. É agora o tempo do governo humano. Mas por que, pastor? Você está trazendo toda essa linha. Eu estou mostrando para você, biblicamente, como o avivamento acontece. Sempre houve um caos, sempre houve uma degradação social, sempre houve uma problemática anterior, onde sucedeu pós um avivamento, onde Deus trouxe vida novamente. Irmãos, e aí a história vai correndo até a gente chegar no famoso 400 anos do silêncio. E depois desse longo período, quem surge? João Batista. Apregando o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então veja bem, essa época de João Batista também vai passando. Jesus surge na história e através de Jesus o cristianismo. Acompanha comigo Atos capítulo 2, do versículo 37 ao versículo 38. Atos 2, versículo 37. Nós vamos ver que aí depois de morte, ressurreição de Cristo, a gente está na dispensação final das 7 que a teologia chama, que você conhece muito bem, que é a dispensação da graça, o tempo da graça, ou era da igreja. Atos 2:37 diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram ao Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? 38. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 39. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e todos que estão longe, a quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Veja bem, a gente começa agora a ter o surgimento da igreja. Uma igreja que recebeu a manifestação do Espírito, uma igreja que foi cheia do Espírito. E agora aparece Pedro pregando para uma grande multidão. O texto diz que na sua primeira pregação ele ganha 5.000 almas. Depois na segunda, 3.000 almas. E qual é a pregação de Pedro, irmãos? Arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. A salvação em Jesus Cristo. Veja que ao longo de toda a história do avivamento, a pregação sempre foi uma única linha, um único pensamento: arrependei-vos. Isso é a preparação de um caminho. Isso é arrumar a casa de forma antecipada. O arrependimento não é só para quem que você julga estar em pecado ou necessita. Não, fulano precisa se arrepender, né? Olha o que ele fez e tal. Arrepender é para todos nós. Todos nós precisamos, dia após dia, deixar algo na cruz ou levar até a cruz. Né? Eu acredito que deixar é até mais fácil do que levar. Porque quando você decide deixar algo na cruz, normalmente alguém te impulsionou. Alguém ministrou sobre você, como esses dias aí de imersão, né? Alguém ministrou, alguém te convenceu daquele fato. Agora, levar até a cruz, isso significa que é você mesmo que tem que tomar a decisão sozinho de se arrepender, reconhecer aquele pecado e ir até lá. E aí o caminho, às vezes, é até mais doloroso, né? Porque a gente não gosta muito de fazer essas coisas, né? Como eu falei aqui no mês passado, a gente vai lá, ajoelha, pede perdão a Deus pelos nossos pecados, generalizando, né? Mas não sinaliza sobre o que você está falando, né? É engraçado que a gente fica sem graça, né? A gente fica sem jeito de falar com Deus do nosso pecado, como se Ele não soubesse. Pois é, justamente porque Ele sabe, eu não tenho coragem de dizer, mas há uma necessidade de dizer, para que o arrependimento seja gerado. Senão você vai continuar generalizando tudo, pedindo perdão por todos os pecados e nunca vai sinalizar qual é o verdadeiro problema, qual é a verdadeira questão.
Veja aqui comigo. Observe que ao longo de todo o período de avivamento, sempre houve um profeta do Senhor. Sempre houve uma voz no deserto que estaria preparando o caminho, preparando as cenas para o próximo capítulo. Sempre houve. Deus sempre levantou alguém que pudesse ser a voz profética dele naquele caminho, naquele deserto, preparando as cenas para o próximo. Minha mensagem sempre foi uma só, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de mudança de caminho, de mudança de interior, de mudança de pensamento, algo que apenas com a ajuda do Espírito Santo nós conseguiríamos fazer. Afinal de contas, o próprio apóstolo Paulo nos incentiva a renovar a nossa mente. Quando ele começa ali em Romanos 12, dizendo, rogo-vos, né? É quase dizer, eu estou implorando para vocês em nome de Jesus, renova a tua mente, renova o teu coração, sabe? Deixar as velhas práticas, como foi ministrado ontem pelo pastor Maurílio, batendo no peito e dizendo, não, olha, me imita, sede meus imitadores, né? Não faz só o que eu estou falando, faz como eu faço, olha para mim. Desafiando. E aqui agora eu começo a pregar também, já caminhando para o final dessa palavra. Pastora, somos igreja, amém. Somos a noiva de Cristo, aleluias. Pastor, estamos vivendo em um tempo de degradação social, sim. Estamos vivendo um tempo de abalos econômicos e políticos, sim. Acabamos de ver e ainda estamos vendo o mundo inteiro passar por uma situação de enfermidade que no início dizimou a vida de milhares e milhares de pessoas. Acabamos e temos visto o Senhor cumprir daquela palavra onde diz que todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O mundo parando. E o que vem depois, irmãos? Olha, irmãos, nós cremos de uma forma muito fiel e firme de que nós estamos para viver e já começamos uma terceira, outros chamam de quarta onda de avivamento ao longo da história da igreja. Por quê? Porque vários avivamentos aconteceram de forma isolada. Os moravianos, por exemplo, é um dos mais famosos. A Rua Azusa, através de John Wesley. O próprio surgimento da igreja do Evangelho quadrangular, trazendo avivamento para uma era onde a mulher não tinha voz de nada. E uma igreja sendo estabelecida através da vida de uma mulher. Ao longo da história, nós vimos homens e mulheres se levantando para gerar o avivamento, para transformar a realidade de um novo local. E agora, me parece que Deus para o mundo inteiro e com uma única voz, direcionando, alinhando a igreja para as cenas do próximo capítulo, nos preparando, nos reagrupando, nos alinhando ao seu propósito para cumprirmos o desejo dele na próxima onda de avivamento. Qual é esse trabalho? Preparar o caminho. Para quê, pastora? Mateus capítulo 24. Vou mostrar para você a cena do próximo capítulo e o que nós devemos fazer. Mateus capítulo 24, versículo 37. Diz, pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Continua. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, 39. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Esta é a cena do próximo capítulo. Escatologicamente, irmãos, falando, não há nada a mais para acontecer. Além do arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo, todo o período de anticristo, etc, etc, etc.
guerra, isso aí já no tempo de Cristo, essas coisas já começaram a acontecer. Depois que Jesus Cristo foi, tudo começou a acontecer. Escatologicamente falando, essa é a era da igreja. Esse é o período da igreja. Esse é o período da manifestação dos filhos de Deus. Daqueles que entendem a função que ele deixou. E qual é a função? Preparar o caminho do novo. E como igreja, nós temos uma grande responsabilidade nos próximos anos. Talvez dias e meses, porque ninguém sabe quando será a vinda do Filho do Homem, né? Num período lacrado em nossa casa, de forma mais generalizada, as pessoas estavam muito mais preocupadas com a salvação, né? Temendo, buscando Deus de tudo quanto era forma, jeito, manifestação e etc. Mas agora, cumpriu o que diz o versículo 38, as pessoas já estão retomando a sua rotina e alguns vivem como se nada tivesse acontecido. Mas para nós, a realidade precisa ser diferente. Porque Deus espera que a igreja entenda os tempos. Por meio do Espírito Santo, faça a leitura dos tempos. E que não fique perdida. Você vai viver a sua vida, você vai viver a sua vida, mas você não pode esquecer que você é igreja. E como igreja, nós temos algumas responsabilidades, principalmente diante desse maior e último avivamento que está para acontecer. É um movimento de mover de Espírito Santo, é um movimento de cair no Espírito, etc. Não! É um avivamento de restauração. Restauração de quem? Primeiro, da igreja. Restauração da noiva de Jesus. Alinhamento da igreja, irmãos. Igreja não é denominação, né? Você é de que igreja? Eu sou da Assembleia de Deus. Você é de que igreja? Eu sou da Universal. Você é de que igreja? A igreja é uma só. Fomos apenas agrupados em grupos que eu vou chamar de denominação. Mas a igreja é uma só. No dicionário, o significado da igreja é uma comunidade de cristãos, pessoas que receberam ou que entendem sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. É a definição que o dicionário traz. Veja como que ao longo do tempo, a nossa concepção de igreja foi ficando cada vez mais torta, ou cada vez mais bagunçada, e com isso a gente foi perdendo talvez o nosso propósito principal, que é de sempre preparar o caminho do noivo. E como nós vamos fazer isso? Como nós vamos preparar o caminho do noivo? Primeiro eu quero dizer para você que esse caminho ele não é comum, mas é um caminho que se trata do reino dos céus. Não é um caminho que você possa contar, olha, você vai até o final dessa rua, vira à direita, sobe. Não, não é isso. É sobre o reino dos céus. É sobre estar com Jesus em glória. É sobre estar pronto para receber a sua herança. É sobre estar apto para ser parte do arrebatamento. Não é um caminho para qualquer um, embora Cristo tenha vindo a todos. Nós já falamos aqui no mês passado, esse negócio de todo mundo é filho de Deus. Não, só é filho de Deus quem tem parte com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Todos nós somos criaturas de Deus. Agora, filhos é só aqueles que comungam de uma comunhão com Jesus. É só daqueles que entendem e recebem da paternidade de Deus sobre a sua vida. Esses sim são os filhos. O caminho, ele tem um propósito. E qual é esse propósito? O nosso encontro final com o noivo. Às vezes eu fico pensando que o mais simples, e a gente vai ver ao longo desse mês sobre igreja, eu percebo que o mais simples que cabe para nós fazermos é o que a gente encontra mais dificuldade, sabe? As coisas mais burocráticas, mirabolantes, a gente faz com uma destreza total. Mas aquilo que é mais simples,
bate tic-teco, né? A gente encontra uma dificuldade, às vezes, para fazer coisas mais simples, né? Essa semana mesmo eu estava na academia, né? E estava lá sendo direcionado e ele já tinha me colocado vários aparelhos lá de musculação. Eu fui fazendo, depois ele me levou para o último exercício. Coloca o joelho em 90 graus, tá? Agora você vai sentar sem apoiar em nada, sentei. Agora levanta. Eu já ia apoiar ele não, sem apoio. A gente vai fazer o exercício, ó, pensa que você está sentando e levantando de um sofá. Eu sem apoio, ele sem apoio. Irmãos, a lágrima escorrendo. Fazer aquilo 20 vezes. Eu chorando de dor. Quadril, coluna, tudo. Manter a postura, sentar e levantar sem apoio nenhum. A cara como? Quente de tanta vergonha. Eu falei, caraca, acabei de levantar 20 quilos, acabei de levantar não sei quantos quilos ali, fazer isso assim, assim, assim. O mais simples se tornou o mais difícil. O mais difícil. Mas por que o mais difícil? Porque ao longo dos anos eu estou levantando, sentando no sofá de cadeira, apoiando, tendo um apoio para. Não é diferente da rotina da igreja. A gente vem fazendo várias coisas mirabolantes. O mais simples, nós encontramos dificuldades. Por quê? Porque ao longo temos feito de forma errada. O objetivo principal de sermos igreja é a